Bom dia, meus amados irmãos. Vamos aos nossos minutos devocionais. Nós queremos começar a carta de Paulo aos Filipenses. Nosso desejo, então, é percorrer por esta carta e sermos edificados pelas palavras do Senhor. E nós vamos para o versículo 1, né? Que a Bianca não quer que eu leia. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. O apóstolo Paulo não está escrevendo sozinho, como vocês acabaram de ouvir. Ele está junto a Timóteo, um jovem pastor que o auxiliava durante seu ministério e que foi preparado por ele para ser, obviamente, um pregador da palavra do Senhor. Ele está junto a Timóteo e está escrevendo para irmãos que nós vamos ver na carta, estão preocupados com Paulo por causa da prisão. Ele, portanto, está a escrever para consolar os irmãos, bem como instruir, é claro. E o apóstolo Paulo, junto a Timóteo, se apresentam na carta como servos de Jesus Cristo. Essa palavra que é tão importante porque ela indica tanto a relação que ele tem com o Senhor Jesus, como escravos de Cristo, servos de Cristo, pessoas que estão ali para fazer a vontade de Cristo, como indica também a sua consciência de que eles são apenas pessoas cumprindo a vontade do Senhor. Não há neles mesmos mérito naquilo que eles fazem, né? Porque eles são servos do Senhor Jesus. Então eles estão ali para servir o Senhor Jesus, para fazer a vontade do Senhor Jesus. E esse início, essa introdução, ela é muito importante, principalmente em nossos dias, em que as pessoas elas estão muito inclinadas a buscar a fama, buscar de alguma forma mostrar as suas faculdades, suas capacidades, aquilo que podem fazer. E é muito importante que nós mostremos que mesmo os grandes homens do passado, como o apóstolo Paulo, eles se viam como servos, né? Então veja, ele está escrevendo para uma igreja, ele tem autoridade apostólica, né? Está junto com o pastor, né? o jovem Timóteo, e está escrevendo até para pastores, né? Porque quando ele se dirige aos santos da igreja, aos cristãos, aqueles que foram comprados, separados pelo Senhor, e também se dirige àqueles que estavam responsáveis por conduzir a igreja do Senhor, até, como ele diz, bispos e diáconos, né? E se dirige a aqueles irmãos como servos. Interessante que ele não faz questão de dizer assim, olha, quem fala aqui é o apóstolo Paulo, então vocês precisam valorizar aquilo que eu estou escrevendo. Isso mostra, de outro lado também, algo interessante, que isso mostra a consciência dele de que a palavra de Deus, poder de Deus para a salvação, como ele diz em Romanos, é suficiente para que, pelo Espírito Santo, convença os seus leitores. Percebe que ele não precisa defender uma autoridade humana. Ele simplesmente apresenta a sua consciência de que está ali a serviço de. Então, qual é a autoridade? É Jesus Cristo. Então, há uma apresentação de autoridade? Sim, Jesus Cristo. Não é ele, é Jesus Cristo. Por que eles deveriam ouvir? Porque Jesus Cristo estava falando pela carta que ele estava escrevendo. Porque o Senhor estaria falando pela carta que ele estava escrevendo. Essa autoridade vinda de Cristo, não dele mesmo. Isso é tão importante da igreja assimilar, que nós vamos ter, por exemplo, uma carta no Novo Testamento, que é a carta aos Hebreus, que nem sabemos quem escreveu. Existem conjecturas, Paulo, Apolo, Barnabé, existe uma série de conjecturas acerca de quem teria escrito a carta.
mas não sabemos. Daí nós podemos ver como realmente o autor humano não é o autor fundamental para dar autoridade à carta. Caso precisássemos de uma autoridade humana, né, de alguém famoso ou de alguém que tivesse um reconhecimento da parte da igreja para que as pessoas pudessem crer na carta, então todas elas deveriam ter uma indicação muito clara sobre a autoridade de quem escreve. Mas não acontece isso, porque é suficiente que todos saibam que o Senhor Jesus tem uma palavra a dizer. E quem é que vai convencer? Né? Porque você pode dizer assim, mas qualquer pessoa poderia dizer, mas qualquer um pode dizer que em nome de Jesus está escrevendo a palavra de Deus. É verdade, é verdade. Então, há uma outra consciência. Observe que, além de ter confiança e que a autoridade de Cristo é suficiente, há também uma consciência de que o Espírito Santo, ele toca nos corações, ele opera nos corações. E por isso, então, é suficiente que eles recebam a palavra que vem do Senhor. Paulo tem convicção disso. Algo muito importante para todo pastor, ter a convicção de que realmente está pregando a palavra de Deus. Nós não somos inspirados, né, como os autores do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas somos iluminados para falar da parte de Deus, e por isso tem que ser feito com fidelidade, e assim ser um instrumento para que essa palavra que é inspirada chegue explicada ao coração, ao alcance das pessoas. Então, a confiança na atuação, que ele vai mostrar, por exemplo, em Romanos capítulo 8, né? O apóstolo Paulo fala da operação do Espírito Santo no coração das pessoas. Então veja que ele tem essa confiança. É a confiança que o pastor, o pregador, né? Ele tem que ter, que é o Espírito Santo quem há de falar, de ministrar a palavra pregada ao coração das pessoas. Então, quando ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, veja, ele tem convicção de que ele é só um servo, está ali para fazer a vontade do seu Senhor, e isso basta, mas tem convicção da autoridade da palavra, porque ele sabe que está escrevendo da parte do Senhor, ele tem essa consciência. Ele tem convicção de que o Espírito Santo é suficiente para falar pela palavra e convencer os seus leitores dessa palavra. E tem convicção de que ela é para todo mundo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Veja, é para todos os santos, claro, ele menciona mais especificamente os destinatários, é óbvio, né? Mas uma vez que ele sabia que era a palavra do Senhor e ela tem autoridade sobre todos, ela não iria se resumir, como nós podemos ver em outros momentos, a aqueles destinatários. Uma carta que chegaria ao alcance da igreja em geral, mas ela tem um contexto, por isso que ela é destinada a alguém específico. Ela é movida por um contexto vivencial, né? Há algo que moveu o apóstolo Paulo a escrever e chegou até nós. Portanto, meus amados irmãos, observe como é importante que nós tenhamos essa convicção na obra do Senhor. E aí eu posso até dizer, não só os pregadores, mas a igreja em geral. É suficiente sermos vistos por nós mesmos como servos do Senhor. Não precisamos mais do que isso. É suficiente crermos na autoridade da palavra de Deus, porque não é apenas o que está escrito, mas é principalmente quem escreveu, ou seja, da parte de Deus. Claro, temos pessoas escrevendo aqui, né? Mas o autor divino, quem moveu, quem inspirou aqueles que escreveram, né? Então essa autoridade é suficiente, é ela que credencia a escritura, né? E é suficiente que o Espírito Santo convença as pessoas. Você não vai convencer as pessoas porque você é uma pessoa eloquente, ou você não vai convencer as pessoas porque você é realmente bom em argumentos e assim por diante. Você simplesmente será um instrumento, porque o Espírito Santo tem que fazer uma obra aqui, profunda aqui no coração, quebrantar os corações. Só assim elas serão convencidas. Só assim as pessoas crerão nessa palavra. Afinal das contas, lembre-se, por exemplo,
do período do liberalismo teológico que destruiu a igreja na Europa, em que os instrumentos para a destruição foram pastores. Foram eles que pregaram errada a Escritura, por não crerem no poder de Deus, não crerem que, de fato, a Escritura era uma obra, né, sobrenatural do Senhor, que tudo o que aconteceu aqui era de fato real, mas movidos pelo racionalismo da época, eles simplesmente foram deturpando a Escritura e destruíram a igreja. Então, é suficiente o Espírito Santo. É ele quem convence. Porque até mesmo pastores, como nós mencionamos, dessa época, por exemplo, não foram convencidos. Né? A palavra de Deus não entrou no coração deles. Eles sabiam tudo, mas não criam de fato em tudo. E isso terminou matando a igreja na Europa. Então, faça a obra confiando no Senhor. Faça a obra como servo do Senhor. Faça a obra crendo que o Espírito Santo é suficiente, é poderoso para aplicar essa palavra aos corações. Faça a obra, porque a obra é do Senhor. Somos apenas instrumentos dele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te louvamos, glorificamos, exaltamos por tudo. E pedimos que nos dê sempre a graça de fazermos a tua obra para a tua glória, conforme a tua vontade, confiando tão somente no Senhor. Receba a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.